Fala, gente, só para falar para vocês que hoje eu tô muito feliz. A gente trouxe aqui, nossa, vocês vão ter que escutar muito sobre esse assunto. Isso é muito legal. A gente já fez referência uma vez sobre ela, muito feliz, tá? Seja você muito bem-vindo ao Capivara Think, gente. Aqui a gente fala sobre investimento anjo, trazendo empreendedores e investidores para te ajudar nessa jornada magnífica. E vou te falar que é muito legal mesmo. Não é um romantismo, mas é muito legal mesmo. Certo? Bem-vindo, Ramada. Com certeza. Salve, salve, galera. Sejam bem-vindos. E hoje, aliás, primeiro eu tenho que falar dos nossos patrocinadores. Né? Isso aí, ó. Então, assim, Sebrae SC, cara, obrigado por apoiar a gente e por apoiar os empreendedores em geral. Acho que não tem uma entidade no Brasil como um todo que apoie mais o empreendedor como o Sebrae. Então, aguarde que 2023 vem coisas muito legais aí com o Sebrae, gente. E hoje a gente tá aqui, Thiago, com uma pessoa... O mais legal é que a gente não vai precisar te lembrar depois no final sobre esse assunto, né? Não vai. E assim, eu acho que a gente vai abordar várias coisas aqui. Então, empreendedor, fica ligado até o final aqui, que a gente vai falar de tudo um pouco que muita gente não dá atenção para isso, né? Mas na prática você deve estar sofrendo com algum tipo de problema que a gente vai comentar aqui. Então, sem muitas delongas, hoje a gente está aqui com uma associada da SC Angels, uma voluntária nas nossas ações aqui, inclusive, Cibele Sanches. Bem-vinda, Seja muito bem-vinda. Obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo que está vendo e nos ouvindo aqui também. Prazer estar aqui. Legal. Si, vamos falar um pouquinho da Si, falar um pouquinho da SC Angels. Contar os hobbies dela ali também, cara. Ok. Vidas em diferentes momentos, né? Várias Cibeles, hein? A gente fala do Shark Tank daqui a pouquinho, tá bom? Tá bom. E não é isso que você tá pensando, né? Bom, gente, eu sou Cibele Sanches, eu sou psicóloga de formação. Me formei há mais de 20 anos, né? Então já tenho um pouquinho de história para contar. E eu, um pouquinho diferente, basicamente toda a minha turma, né? E eu fui para psicologia não para trabalhar com clínica. Eu fui para psicologia para trabalhar com empresas, com o mundo do trabalho, né? E isso, basicamente, eu era a única alien do meu curso que fazia isso, né? Quando chegou o estágio de psicologia do trabalho, era o meu favorito, fiz mais de um, e a gente, na minha época, pelo menos, a gente fazia muito estágio, né? Para ir para o mundo da prática. E isso veio sempre dessa vontade de saber o mundo do trabalho e como as pessoas... Por que as pessoas fazem o que as pessoas fazem? E aí, quando me perguntaram o que eu queria ser quando eu crescesse, né? Eu disse, eu não sei, mas eu quero saber por que as pessoas fazem o que as pessoas fazem. Aí alguém me disse que era psicologia e eu decidi com 13 anos que eu ia ser psicóloga, né? Então, assim começou. Trabalhei muito com todas as áreas dentro da faculdade, mas com um direcionamento, então, para o mundo do trabalho. E veio desde lá, então, né, trabalhando com gestão de pessoas, como muita gente gestão de pessoas, comecei com seleção, né, trabalhei em indústria, trabalhei em empresa de serviço. E o foco da minha carreira, porque assim, vai ficar longo isso, né? Mais de 20 anos ela contando essa velocidade, ficava chato. Bota na velocidade 2. Não me manda falar rápido, Ramada. Vamos combinar, né? Senão o pessoal vai ter que desacelerar a velocidade depois. Então, eu atuei ao longo desse tempo muito com indústria e empresa de software, né? Eu tive a oportunidade, minha primeira experiência no mundo de software, de trabalhar na Dell Computadores, dentro do Centro de Desenvolvimento de Software. Então, a Dell, no mundo, ela tem softwares que são desenvolvidos para a própria Dell para funcionar com a especificidade de negócio que ela tem. Então, foi minha primeira grande experiência, né? A gente fazia reunião por telefone, gente. Olha só. E isso faz tempo, não era pandemia. Eu nem lembro quando eu fiz isso. Né? A gente fazia entrevista por telefone, sem ver o candidato, né? É muito legal, inclusive existe técnica para isso, né? Existe técnica, você não precisa sentir o cheiro da pessoa para saber se ela é competente e nem ou vê-la, não, né? E às vezes é até melhor não sentir o cheiro da pessoa, né? Mas deixa assim. Fica a dica. Deixa fica a dica. E disso também me abriu todo um caminho para trabalhar no mundo de software, né? É aquela coisa, mosca branca, né? Vou dar referência de idade. Os primeiros iPhones que vieram para o Brasil vieram na mala de desenvolvedores da Dell, né? E na época eles eram bloqueados. E os nossos caras... Eles quebraram o código. Olha só. Né? E aí o primeiro levou 20 horas, o segundo levou 8, o terceiro levou 20 minutos, né? Que foi aperfeiçoando a técnica. E também tive a oportunidade de trabalhar em empresas como Schneider Electric, aqui, quando eu retornei para Blumenau. Eu sou de Blumenau, apesar de não ter crescido aqui. E depois, por último, trabalhei também na Philips Clinical Informatics,
uma parte de informática clínica ligada para o mundo dos hospitais, mundo da saúde, que é um mundo que eu, obviamente, na formação de psicóloga, nutro muito carinho, né? E depois disso, empreendendo, eu já era intraempreendedora. Aliás, a gente falou do Sebrae, né? Eu vou fazer aqui um comercial. Para quem está com dúvida sobre como empreender, se vai levar jeito ou não, Empretec do Sebrae, tá? Tem Verdade. turma acontecendo volta e meia, tem turma aqui em Blumenau, em diferentes regiões. E assim, mas vocês fizeram por acaso Empretec? Não fiz. Não, eu vou contar alguns segredos para vocês, né? Primeiro que a gente não pode contar os segredos do Empretec. O segundo é quando disser são X dias de curso, são X dias de curso. Isso significa 24 horas. Então esqueça o resto da sua vida durante aquele Tem período. que ter dedicação. Tem que ter dedicação. Se você conseguir dormir durante o Empretec, você conseguiu ir muito bem, tá? Caraca. Simulando vida real. Parece vida empreender mesmo, assim. ó. Parece. Gente, é Incrível. super parecido com o mundo de Já empreendedorismo. vai ter ali um baita do intensivão, então. E comentei isso porque eu fiz Empretec também, né? Já estava empreendendo e decidi fazer mais essa questão. E aí fui me envolvendo cada vez mais com as questões de ecossistema, decidi empreender, porque, puxa, eu vou fazer de novo tudo aquilo que eu já fiz na minha experiência, eu vou prestar isso para diferentes empresas e diferentes pessoas. Então, comecei a atender diferentes pessoas e empresas ligadas à gestão de pessoas, principalmente a desenvolvimento, individual, em grupo, em diferentes formatos, e aí deixa, né, leia a página depois, para poder ver. E me envolvendo muito com o ecossistema. Então, comecei a participar de diversas associações. Participei da AMP, da CIB, faço parte da BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos. A AMP é a Associação do Empreendedor de Pequena e Média Empresa. Lembrando que o empreendedor não é micro, quem é micro é a pequena, a empresa, né? A CIB, que é a Associação Empresarial aqui de Blumenau. Fazendo parte também da SC Angels, e na SC Angels eu entrei exatamente com esse... Primeiro é que é meio arroz de festa, né? Você dá 2 passos para festa na Cibele, né? Já fazia parte da Bluesoft antes também ligada à questão de tecnologia, para poder ter um olhar. O convite veio nesse sentido. Quando a gente vai fazer investimento, a gente precisa olhar o empreendedor. A gente precisa olhar quem está conduzindo e a gente quer um olhar de... Boa. comportamento, né? Então é muito legal que volta e meia eu estou em reunião de avaliação, de investidor e tudo mais, estou olhando daqui a pouco, assim, isso aqui tem alguma pergunta? Eu digo, não, nenhuma, porque eu estava vendo exatamente tudo o que estava acontecendo, né? Porque tem muitas maneiras da gente entender comportamento. Boa, isso aí já dá um gancho pra gente começar, então, nosso bate-papo. Sibeli, a gente tava conversando aqui nos bastidores e a gente falou que, a gente já falou sobre questões jurídicas, liderança, né? E ela falou, cara, que a gente precisa falar de comportamento, né? Porque, querendo ou não, como a gente tava falando nos outros episódios, são empresas, mas por trás de empresas, por trás de clientes, tem pessoas e pessoas têm comportamentos, sejam eles bons ou ruins, né? Mas tem comportamento. Fala para o empreendedor que está começando aqui, acho que está lá, né? Ou aquele que já está avançado. O que é isso? Como a gente fala de comportamento, o que a gente está falando, Sibeli? Tem uma coisa de comportamento que... Tem várias coisas que eu adoro, não posso dizer que é só uma que eu adoro. E começam a dizer que sempre que a gente está falando de pessoas, é subjetivo. Vamos às definições, né? Momento professor assume, né? Subjetivo é tudo aquilo que é individual, que é da pessoa e que você tem a sua própria referência, tá? Então, de fato, o que é subjetivo, a gente não consegue acessar diretamente, né? Então, se eu quiser saber da subjetividade do Thiago, eu não consigo... A outra pessoa, né? Eu não consigo ir lá e pegar, eu vou ter que ver evidências explorar disso. Exato, né? E aí vira objetivo. Comportamento não é subjetivo. Vou repetir, comportamento não é subjetivo, porque o comportamento é uma manifestação no mundo real. Se eu pegar e arremessar essa placa, né, não vai poder... O que você vai poder dizer? É um comportamento. Né? Eu peguei e eu arremessei um objeto. Tá? Por que eu fiz isso? A gente vai ter que entender um pouquinho mais do que é. E aí a gente consegue acessar. Eu posso arremessar porque a gente fez uma aposta. Eu posso arremessar porque eu vi um bicho e quis afastar. Eu posso arremessar porque eu tive um ataque de raiva. Existem diversos motivos para o mesmo comportamento acontecer. E esse é um ponto que a gente precisa clarificar. Todo comportamento acontece por um gatilho e se mantém
por um reforço. Aí, Claro, se seu claro. comportamento não é adequado, bom, se esse comportamento está se repetindo, ele está sendo estimulado e recompensado. Só que a gente pode passar 3 dias falando sobre isso. Exato. Sim. Então, quando a gente vai olhar os comportamentos que a gente tem, e a gente vai levar isso para o empreendedor, tem uma coisa, a gente empreende, né, aqui, né? Uhum. Então, assim, eu garanto que vocês nunca pensaram em desistir, né? Não, Não, né? não. Hoje ainda não, né? Ah, o que é desistir? O que é desistir? Desde a hora que eu acordei até agora... Eu sonhei com isso. Não. Essa é uma grande mítica, né? De que empreendedor tá lá forte, firme, né? Que tem certeza de tudo que vai fazer. Gente, conversa com qualquer empreendedor. Ele pensa em desistir provavelmente todos os dias, né? E a questão é que todos os dias se toma a decisão de continuar. E eu tô dizendo por quê? Eu tenho que continuar? Não tem. Se você tiver que desistir, desiste, corrige a rota. A gente já falou aqui em outros momentos, né? Não tem problema nenhum de corrigir a rota. A questão é quando a gente não persiste. Eu não vou nem começar, porque vai ser difícil. Ixi. Né? Talvez as desculpas, assim. E aí, mas eu não vou começar porque eu não tenho o último computador, Thiago, sabe? Trabalhar com tecnologia, entendi, eu preciso de computador. Mas, Ramada, você me deu uma ideia muito legal, mas sabe, eu não posso começar ainda porque... Porque fica, né? E eu dei três desculpas, 3 comportamentos iguais de evitação. Uhum. Né? Da pessoa evitando de fazer alguma coisa. E ela tá ganhando alguma coisa por fazer isso. Alguma forma ela tem de satisfação para manter esse comportamento de evitação. Calma, ganhando como? Proteção, ganhando o outro é, ai, tadinho, eu vou te ajudar, eu vou te levar pela mão, né? Mãe ajuda, pai paga. Né? É o reforço isso? Isso é um reforço. Isso é um reforço. Né? São coisas que a pessoa ganha por não estar fazendo algo que ela disse que quer fazer. E a gente tem o contrário também. Né? Por que cada um de nós, que a gente disse que a gente não pensou em desistir, a gente decidiu continuar? Não precisa responder, isso pode ficar no mundo subjetivo. Tá? Eu não sei respostas. Vai entrar em crise. Vai entrar crise existencial aqui. Momento... Depois de terminar a gravação, a gente conversa. Pode ser. Vou conversar, prometo. Então, assim, a gente decidiu persistir por causa de uma... Tudo a gente faz por causa de coisas que a gente acredita, tá? Exatamente. Porque a gente fica feliz com feedback, porque a gente, puxa, eu resolvi aquele problema e a gente vai lá, escolhi, yes! Né? E aquele momento de satisfação, isso faz o reforço. Né? Isso faz o reforço para a gente continuar. Aquilo que está te dando satisfação. E muitos empreendedores falham no empreender, não é porque eles não têm boas ideias ou eles não têm competências. É porque eles falham em olhar para si. A ferramenta que vem com a gente de fábrica, que é a gente mesmo, né? Onde é que está o meu ponto? Que se eu chegar lá, eu vou querer mandar tudo pro inferno, né? E onde é que está o meu ponto que quando eu apertar ele, não importa qual é o tamanho da montanha, eu vou. Uhum. E isso tudo é comportamento. Isso aí, então, aí a gente traz para um autoconhecimento, Isso. né? Uhum. E acho que isso é uma coisa que eu sempre escutei muito e já depois de velho, né? Que a gente começa a entender mais. E hoje eu diria que eu consigo entender um pouco mais sobre autoconhecimento meu, né? Do que... Mas passaram-se algumas dezenas de anos aí, né? Então, o que a gente pode fazer, Sibeli, pra gente tentar trazer um pouco... Entender se entender mais para às vezes até evitar alguns comportamentos, né? Uma questão que funciona muito é a autoobservação. Tá? Eu parar e pensar assim, puxa, eu, por exemplo, eu vou sair daqui depois eu pensar o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado. Ai, gente, eu fiz aquilo que eu não gosto. Mas, puxa, aquela hora eu mandei bem. Né? Eu vou parar e vou refletir sobre o que eu fiz. Né? O que me deu satisfação, o que estava dentro do meu objetivo, o que estava fora, é ter esse momento de reflexão. Aí, às vezes, o pessoal, mas isso leva muito tempo. Gente, né, vocês tomam banho, escova o dente, né, caminha, né? Então, assim, dá para fazer isso enquanto você está fazendo alguma outra atividade que não te peça raciocínio, né, não te peça concentração. Né? A menos que você precise de concentração para escovar os dentes, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Não, daqui a pouco tá lá no olho. Né? Eu já cansei de ficar com a escova na boca e, tipo assim, eu devia estar escovando os dentes. Verdade, eu já vi isso também. A gente para com as coisas. Para e pensa, né? Esse é um ótimo momento de ter ideias. Então, tem
tem essa questão da reflexão e aí encontrar o seu jeito. Tá? Porque o que funciona para um não necessariamente funciona para outro, e aí entra o subjetivo, né? O que funciona para mim? E o outro ponto é a gente, é uma dobradinha, tá? É a gente se expor e a gente pedir feedback. Feedback que o pessoal morre de medo. Né? É um tabu, né? Ah, meu Deus. Então não pede feedback, pede retorno, tá? Beleza. Muda a palavra. Muda a palavra. Né? Muda a palavra. Boa. Se a palavra é problema, Dica. muda a palavra. Porque, lembrando que feedback, ele é modulação, né? Ele vai te dizer, vai mais pra cá ou vai mais pra lá. Uhum. E se você, por um acaso, fica a dica, né? Se você, por acaso, falar com alguém que ao invés de te dizer, olha, isso que você fez foi legal, isso aqui não foi legal, pegar e te dizer, você isso, você aquilo, você é o último ser humano, nunca mais converse com essa pessoa. Essa pessoa não faz bem pra você, né? E aí da gente poder entender, inclusive, quando é que a gente tem que tirar algumas pessoas, né, e colocar outras. Então, recapitulando, trabalhar o autoconhecimento, né? Então, se exponha e reflita sobre o que você está fazendo para aprender. O que você aprendeu hoje? O que você aprendeu naquele pitch que você fez? O que você aprendeu quando você foi negociar com um cliente e você teve um não ou você teve um sim? Porque aí você vai entendendo, olha, quando ele fala isso, eu me lembro de um monte de coisa que me dá insegurança. Os gatilhos. E aí eu me encolho. Né? Então tá, se eu faço isso, o que eu preciso fazer para tomar o meu espaço? E a gente vai conseguindo trabalhar. E de vez em quando a gente pede ajuda. Né? Esse é um ponto bem importante. E aí tu tá falando a gente tá falando um pouco de autoconhecimento, falando de comportamento, mas aí você trouxe um exemplo agora de, olha as pessoas com quem você tá se relacionando, né? Enquanto que isso também impacta no autoconhecimento, nos comportamentos, né? E como é que a gente pode, de alguma forma, fazer essa filtragem? Não sei se é a palavra filtragem, mas fazer... Curadoria de melhores companhias, vamos dizer assim. Tem uma coisa que eu trabalho muito com as pessoas que eu acabo atendendo, que é assim, qual é o teu objetivo? E empreender é muito importante a gente ter isso claro, não só para a vida, mas para empreender também. Eu não sei vocês, mas eu morro de dó de ver abrir uma nova loja, abrir alguma coisa e 3 semanas depois... Fechou. Verdade. Gente, isso me deixa numa tristeza. Verdade. Né? Porque era o sonho de alguém que estava ali. E... Então, assim, qual é o teu objetivo com aquilo? Ah, eu quero só pagar as contas. Beleza. Você sabe que é esse o tamanho que a coisa vai ter. Não, eu quero revolucionar o mundo. Beleza. Ah, eu quero nunca mais ver uma loja fechando 2 meses depois, né? Beleza. Qual é o seu objetivo? Tá? Isso estando claro, você consegue olhar assim, essas pessoas que estão do meu lado, elas me ajudam ou me atrapalham? Boa. Tá? E não é essa pessoa é boa ou não. Às vezes tem gente muito legal, mas que não ajuda. Não, essa pessoa aqui, ela preciso dela porque ela... Sempre que eu tô triste, ela me bota pra cima. Gente, essa pessoa que a gente tem que estar do nosso lado, né? Não, esse aqui vive me detonando. Escuta ele uma vez por mês, só pra ter um pouquinho de crítica. Vai fazendo essa curadoria, né? O que vai te levar em direção ao teu objetivo? Isso... Nossa. Isso... Ok, eu entendi, mas assim, as pessoas conseguem ter esse olhar clínico disso que tu comentou? Porque, por exemplo, assim, às vezes é natural, você tá com uma pessoa... E você tá indo pra baixo, você não se percebe, né? Ou, ao contrário, você tá indo pra cima, você não se percebe o porquê que isso aconteceu. E você acha que é você, né? E às vezes a influência te dá esse caminho. Como é que a pessoa, talvez uma dica, como é que a pessoa se liga de que eu tenho que olhar quem tá do meu lado pra tentar ver isso? Sabe? Como é que eu me... Cai a ficha. Cai a ficha, assim. Perfeito. O Ramada falou uma coisa antes, quando falou de autoconhecimento, que algumas coisas tomam tempo, tá? Porque a gente precisa olhar pelo retrovisor. É preciso olhar pelo retrovisor para ter perspectiva. Às vezes, com um evento só, é muito difícil de você conseguir ter essa informação. Eu cansei de ter situações na minha vida onde eu olhei, puxa vida, né? Aquela pessoa eu achava que, cara, baita, né, sanguessuga, tava lá, né? E eu achando, Aí a pessoa, mas você é psicóloga. Gente, psicóloga é gente, né? Erra! Tem sentimento, né? Tem ilusões, tem tudo isso. Então, assim, de vez em quando a gente precisa um pouquinho de distância. Tá? Precisa um pouquinho de distância e o tempo ajuda a fazer isso. Tá?
Um outro ponto... Aqui eu vou largar uma, vocês decidem se a gente mergulha nela ou não, tá? Você disse, eu tava lá, mas foi o outro que fez. Você estava lá. A decisão foi sua de estar lá. Mas foi ele que fez, eu só tava ali junto. Quem nunca escutou isso, né, cara? Isso tem um psicólogo, o Julian Rotter, ou Roder, enfim, procura no Google que vocês vão achar. Ele fala de um conceito, inclusive quando a gente estuda empreendedorismo, a gente estuda isso, né? E no Empretec do Sebrae se fala disso também. Ele tinha uma pergunta, né? Por que algumas pessoas dão certo e algumas pessoas não dão certo? Essa era a pergunta dele. Né? Boa pergunta. É uma boa pergunta. Mas o dar certo no tipo do empreendedor? De modo geral, sucesso na vida. Sucesso na vida. Tá. Okay. A pessoa se sente com sucesso, né? Ter o feeling de sucesso. Isso, né? Lembra, exatamente. É um feeling de sucesso, porque sucesso para mim pode ser uma coisa e para você pode ser outra. Né? E aí ele foi estudar isso. E aí ele classificou, fazendo uma história longa um pouquinho mais curta, ele identificou algo que ele chamou de locus de controle. Ou seja, da onde parte o controle. E ele classificou o locus de controle de 2 tipos. O locus de controle interno e o locus de controle externo. Tá? E aqui eu espero que eu não seja polêmica, gente. Aqui eu não estou defendendo nenhuma bandeira, eu vou falar da ciência, tá? Então depois se vier comentários, também eu respondo, não tem problema, tá? O que é um locus de controle externo? O mundo é responsável pelos meus resultados. Então, eu vou ter sucesso quando a economia melhorar. Eu vou ter sucesso quando mudar o governo. Eu não vou ter sucesso porque, você sabe, meu planeta tal tá na casa tal, né? Ou gente, quando mudar meu chefe. Né? Quando mudar meu chefe, eu vou ter sucesso. Tá? Tudo bem, não tô debatendo nenhum lado nem o outro aqui. Tô falando, exemplificando o que é. O que é uma pessoa de locus de controle interno? Apesar do mercado, eu achei um caminho. Apesar do meu planeta na casa tal, eu achei um caminho. Apesar da minha história, eu achei um caminho. Então você se empodera e você entende que você é responsável pelas suas ações. É o famoso vai lá e faz. Exato. Ou fica esperando. Ou fica esperando. Então, assim, para talvez termos abrasileirados, não sei se essa palavra, mas um é desculpa e o outro é vai lá e faz. A gente pode fazer uma tradução nesse sentido, tá sim. Bom. Sim. E aí, a hora que você falou eu tava falando um pouco do autoconhecimento e toma tempo, eu acho que o empreendedor, quando começa a empreender, ele não tá muito... Ele tá muito naquela correria do dia a dia, quer fazer acontecer, né? E aí a gente... Até falando num dos episódios atrás aqui sobre valores, e às vezes ele começa na ânsia de executar, ele não consegue fazer essas avaliações e começa a trazer gente, né? Sócio para trabalhar com ele, que às vezes ele deixa de observar algumas coisas. O que a gente pode fazer para... Cara, peraí, eu vou trazer pessoas, né? Eu tenho que saber quem eu tô trazendo, quais são os comportamentos. O que a gente pode... Tem alguma ferramenta que fala, cara, existe aquelas frases de efeito que a gente fala, né? Contrate pessoas melhores que você, né? Contrate, se cerque de pessoas boas. O que a gente pode ensinar para um empreendedor aqui, talvez? Falar, cara, não esquece disso. Quando acontecer isso, faça isso. Eu gosto muito de trabalhar com critérios. Critérios, boa. Isso, porque, assim, contrate pessoas boas. O que é uma pessoa boa? O que é isso? Contrate pessoas melhores do que você. Quem é você? Exato. É momento filosófico, crise. Mas não no ponto da crise, né? Não, mas é isso, porque o pessoal internaliza muito essas frases, né? E eu fiz uma postagem de gente, psicologia não é coleção de frases motivacional. Não é isso. Eu vi isso, poxa. Não é isso. Não é coleção de frases motivacional. Então, assim, qual é o critério? Tá? Pessoas do bem. O que eu considero uma pessoa do bem? E se a gente debater... E a gente trabalha junto, significa que a gente tem um monte de afinidades aqui. E se a gente for fazer a definição, o que é ser bem, o que é ser uma pessoa melhor do que eu, ou ser uma pessoa do bem, a gente vai chegar em pontos diferentes. Com certeza. Você eu não sei, mas eu tenho certeza que eu e o Ramada a gente vai botar que tem que gostar de pet. Ele também gosta de pet. Eu tenho 2. Tem, então bom. Eu tenho 2 salsichinhas. O Obama e o Chewie. Então, cachorro e gato, né? Então, assim... Tem gente que não gosta, né? E são boas pessoas, claro. Tá?
E são felizes também. E são felizes também. Né? Ai, que exemplo ridículo. É para mostrar que tem coisas super simples. Agora, eu trabalho com um negócio, é muito importante, né? E tem que ser isso, essa motivação maior da minha empresa. Bom, talvez aquela pessoa que não gosta de pet não consiga ter essa vibração. Tá? E em momento nenhum aqui é para o empreendedor não vibrar e não ser enlouquecido no início. Sejam, gente, a gente precisa dessa energia. Exato. Né? Senão a gente não vai para o dia 2. E aí, ok, quais são os critérios? O que eu estou definindo como bom? O que eu estou definindo como melhor? E aí olhar todo o processo seletivo. Sabe onde é que começa todo o processo seletivo? Ai. Deixa que eu respondo. Seu silêncio da escola, lembra? Coça a cabeça. O lado professora toma conta. Gente, todo o processo seletivo não começa quando a vaga é aprovada, quando é feito o anúncio. Todo o processo seletivo começa com preciso de alguém. Sim, claro. Tá? Começa ali. E esse precisa de alguém é uma necessidade. Uhum. Então, o que você está precisando? Tá? Eu preciso de alguém só para estar aqui, só para abrir a porta. Ok. Né? Eu lembro quando eu trabalhava diretamente com seleção que um dia chegou uma requisição para mim. Né? Eu lá, quando era uma jovem padawan, né? Contratar a vaga tal. Eu digo, beleza. Né? Igual fulano de tal. Cara, era um cara Eu já técnico. fiz isso. Era um ramada. Era o dono da empresa que tinha feito a requisição. Né? Eu digo, eu tava lembrando, era a época da ovelha Dolly. Eu digo, bom, os processos de clonagem não estão tão avançados assim, não vai rolar nesse caminho, né? Aí eu parei, pensei e fiz uma coisa que a gente tem que fazer. Perguntas. Boa. Eu fui lá, né, pro dono da empresa, diretor, né, tipo, eu, né, recém-chegada, eu digo, agora que eu vou entrar ali e vou sair demitida, né. Não é assim que funciona. Cheguei, olha, né, o que no fulano você gosta? Características, me conta um pouquinho mais, por que você pensou no fulano para essa vaga? É porque é difícil tu falar assim, ó, qual característica tu gosta do ramado e qual característica tu gosta do comportamento do ramado. Mas só se perguntar o que tu gosta. Daí, aí tu mesmo define se é característica, comportamento. Isso, exatamente. Até porque essa definição, competência, habilidade. Gente, meio confuso pra... Deixa isso para quem é especialista fazer a classificação. Perfeito. A gente vai avaliar tudo do mesmo jeito. Tá? Então, é porque eu gosto disso, porque eu gosto daquilo dele, né? E quando ele falou, eu tava pensando, inclusive, de porte físico, porque era uma função de atividade física, né? E eu digo, cara, o que ele mais valorizava é que aquelas pessoas pau pra toda obra, sabe? Né? O coringa. Eu digo, ok, é essa característica que ele quer. Ele quer alguém que seja coringa. Né? Que cada dia top tá em um lugar diferente. Ok, agora eu consigo procurar. Show. Então, até uma coisa que eu fui desenvolvendo, se você botar no Google, né? Como definir perfil? Provavelmente vai vir 150 perguntas, 250 formulários, 300 mil testes. 350 mil testes que ninguém faz. Tá? Que ninguém faz. Eu já falei um pouquinho da minha vida corporativa, né? Eu digo, cara, ninguém responde esse negócio. Aí o que eu desenvolvi com os gestores que eu trabalho? Eu digo, você tem que me responder 3 coisas. O que essa pessoa precisa ter, ser e fazer? Só isso. Aí eu não sei se é ter ou se é fazer, não importa, põe na lista. Eu classifico depois, né? Classifica depois, tá? Então, assim, o que tem ter, ser e fazer? Porque aí, de novo, eu tenho critério. Eu preciso ser alguém que seja super certinho. Quando você for entrevistar, você vai procurar essa característica. Tipo de horário, sei lá, de... Metódico, né? Eu preciso de alguém, cara, que vire noite. Você vai procurar essa característica. Eu preciso de alguém que seja nem a Cibele, que fale pelos cotovelos. Você vai procurar essa característica, né? Vamos fazer um estudo de caso aqui, Thiago. Ai, meu Deus. Porque olha só, porque ela fez uma observação e começou com uma provocação do Humberto Matheus, que tu conhece, né, Thiago? Tá, beleza. Nós trabalhamos na HBCIS, Humberto, aquele abraço, Humberto. Ele chegou uma vez para mim e falou assim, ó, essa pergunta mudou muito a minha vida. Olha como que as perguntas são poderosas. Sim. E a gente falando no final do ano, o resultado da empresa veio, que não sei o que, ele falou assim, como é que a gente faz pra gente encontrar mais ramadinha? Aí eu falei assim... Aí eu me olhei e falei assim... Você pensou na velha Dolly também? Que eu nunca tinha clonado. Não, e daí ele falou assim, porque clonar não dá, né? Ainda, né? Aí eu falei assim, o que é ramadinha pra você, né?
Aí ele falou, pô, uma pessoa curiosa, que tem a senso de dono, que tá sempre ligada nas coisas. Aí eu falei assim, curioso, gosto de inovação, mas beleza, me definiu de alguma forma. Aí eu comecei, por que eu sou curioso? Por que eu faço isso? E fui, cara, um tempo, fiz coach depois e essas provocações vinham, eu fiquei trabalhando, o que é e o que é. Aí olhando retrovisor, né? Eu, como um cara que gosta de dados também, eu falei, cara, eu tenho que encontrar cenários que se repitam, a causa e efeito, né? E comecei, né? Falei, cara, aqui foi por causa disso, aqui foi... E fui fazendo toda essa análise de autoconhecimento e achava que curiosidade era a palavra que me definia, né? Mas curiosidade era uma ação em função de uma provocação que minha mãe sempre fez para mim, que é ser independente. Minha mãe falava, eu crio filho pro mundo. Vocês têm que ser independentes, vocês têm que aprender. Então, tudo que tudo que a gente ia fazer, ela me ensinava e falava, próxima vez você vai fazer sozinho. Ela sempre me incentivou. E eu falei, pô, então é isso. Então, eu sou um cara que sempre buscou. Então, por isso que eu sou curioso. Um cara independente não quer depender de nada, né? E acaba desenvolvendo outras coisas e acaba virando talvez um pouco generalista. Eu nunca fui de querer ser especialista só em uma coisa, buscando. Então eu falei, cara, esse é um exercício que eu fiz de reflexão e encontrei, graças a uma provocação de talvez não muito coordenada, estruturada do Humberto, né? Mas o quanto que uma pergunta fez toda a diferença para mim. Permissão para comentar? Claro, isso é estudo do caso, foi o que eu falei. Exato. Estudo do caso. Isso faz parte do set psicológico da história, né? Olha só, você colocou aqui, né? Feedback. Sim. Ele te deu o feedback. Feedback a gente recebe o tempo inteiro. É que não é tipo assim, ó, Sibeli, vamos sentar e você lá para ter um feedback. É o tempo inteiro. Aconteceu, né? Exato. É retorno sobre o nosso comportamento. Isso que é feedback. Né? E aí, com isso, a gente modula. Bom, acelera aqui ou bota o freio aqui. Né? Então, tinha feedback, tá? Tinha a questão da recompensa. Né? Quando tua mãe te estimulava, né, tinha uma questão tanto de atender a expectativa de quem a gente gosta, quanto provavelmente quando você fazia alguma coisa que você era independente, ela ia muito bem, meu filho. Sim. Né? Então, assim, tem várias formas de incentivo e você provavelmente com isso ficava feliz. Né? Então, entra o que a gente comentou lá no início, os gatilhos e as recompensas. Tá? Entra a questão da gente estar atento e da gente refletir aquilo que a gente comentou. Olha para você de, cara, que deu certo, o que deu errado. Então, você conseguiu basicamente, nesse exemplo, falar de tudo que a gente falou até agora. E aí, esse comportamento que você teve, assim, vamos destrinchar isso, a gente está falando de critério. Né? Onde é que estão os pontos de marcação? E aí você falou, gosto de ciência de dados. Uma vez eu entrei numa briga por causa disso, porque psicólogo é ciência de dados. Sim. Só não tem tanto algoritmo eletrônico ainda, né? Mas se depender de mim, vai ter. Mas é isso, porque a gente busca padrões, a gente busca formas de entender, né? Então, esse processo como um todo é comportamento. Comportamento é um tipo de algoritmo. Não sei se eu consegui fazer uma reflexão. Não, eu acho que eu conto isso, eu fico feliz quando eu posso compartilhar isso, porque não foi fácil. Não. Tomou tempo. Tá? Eu tenho ciência dessa palavra agora, um pouco antes da pandemia, que foi feita uma provocação. Te define uma palavra. Eu acho que foi em 2018, alguma coisa assim. Alguém falou, te define uma palavra numa dessas dinâmicas. E eu falei, que palavra é essa? Né? Aí quando eu conto para algumas pessoas que eu falo, agora eu sei qual que é a palavra, que é independência, né? As pessoas acham que eu não quero ter chefe, né? Eu falei, não é isso. Eu não quero depender de alguém, né? Que é bem diferente. É bem diferente. Perfeito. Bem diferente. Mas quando a gente fala em independência, muita gente acha disso, né? Acho que vindo de uma pessoa que está numa empresa, acha que é não querer ter chefe, querer ter autonomia. Claro, eu gosto de autonomia, mas não é isso. Eu quero não poder depender de ninguém. Então, é aquela coisa. Para mim, tá implícito no meu jeito de ser, não vai ter a desculpa. Eu vou lá e faço.
E tem... Você falou uma outra coisa que eu quero resgatar antes de eu fazer uma outra ponte aqui. Você falou de diferentes processos que você foi fazendo, né? Então, teve coisas de experimentar, de fazer, de ter essa parte de orientação, né? Que aí, então, a gente conta com professor, a gente conta com alguém que está estimulando, a gente conta com um mentor, a gente conta com coaching, a gente conta com amigo, a gente conta com terapia, né? Então, assim... diferentes ferramentas para diferentes momentos, né? Eu costumo fazer uma provocação. O que é melhor, um martelo ou uma chave de fenda? Depende. Depende do que você precisa fazer. Depende. Então, assim, tem caminhos. Tem caminhos. E fazendo um gancho aqui para a questão do empreendedorismo, e todo startupeiro é um empreendedor, apesar de nem sempre as pessoas se ligarem disso, muitas vezes as pessoas vão para o caminho do empreendedorismo dizendo porque eu não quero ter chefe, porque eu quero mandar na minha vida. Exato. Esse não é um propósito forte. Digamos assim que quando você empreende, né, você tem o pior chefe de todos, que é você mesmo. Então, não tem muito essa coisa de cenário romântico que de vez em quando vem de, não, eu vou acordar todos os dias às 10 da manhã, eu vou parar de trabalhar às 3 da tarde. Doce ilusão. Doce ilusão, né? Então, assim, não é bem assim que a banda toca para a imensa maioria das pessoas. Então, quando a gente olha a questão do autoconhecimento, não vai empreender pelo motivo errado. Porque dá para ter muita autonomia dentro de empresa. E eu falo isso de carteirinha, porque, não, você tinha pouca autonomia. Gente, eu tinha muita autonomia nas empresas que eu trabalhava. Muita mesmo. Não. Tanto é que fiz o que fiz. As reviravoltas e mudanças, enfim, converso com todo mundo até hoje, né? Então, não vá pelos motivos errados. Essa é uma dica. Si, como é que a gente... A gente, eu digo S-Angels agora, tá? Pegando todo esse gancho que a gente comentou, consegue ajudar o empreendedor com isso. Que agora a gente tem um programa de mentorias, e para quem não sabe, quem toca isso, essa pessoa maravilhosa do nosso lado, nossa convidada. Agora, Ramada, estamos satisfeitos em ter trazido a nossa mentora oficial aqui dentro. Agora ela vai explicar pra gente o que é. Como é que funciona e como é que a gente consegue trazer todo esse lado que o Ramada comentou, deu a experiência dele, para os empreendedores, para a galera que está precisando de ajuda, e a S-Angels consegue dar essa ajuda. Perfeito. Existem diversas formas de apoio, que nem a gente estava comentando. Então, tantos conteúdos aqui do Capivara Tank, quantos eventos que a S-Angel faz, né? Quanto tem espaço de exposição nos Pitch Days e tantas coisas. Quanto também o programa que a gente acabou desenvolvendo. De novo, o que é melhor? Uma chave de fenda ou um martelo, né? Uma ferramenta para cada momento. E vamos lá, dando um passinho atrás, o que é mentoria? Mentoria é a mesma coisa que coaching. Eu quero deixar um recado que coaching não é gritar bem alto, eu consigo, tá, gente? É uma metodologia estruturada, né, com comprovação. Existe bobagens que a gente vê no mercado, tá? Show. Mas, enfim, fechando esse capítulo, né, vocês viram que eu tenho algumas coisas em relação a questões motivacionais. É gatilho, hein? Se falar de coaching, Sibeli é gatilho. A gente tem que ver eu dando uma disciplina de pós-graduação sobre coaching, né, e eu chegando, gente, vocês acham que é gritar, né, bem alto, eu consigo? Aí o pessoal tudo olhou porque sabia que não era isso, né? Então vamos aprender o que é. Foi muito bacana. Mas enfim, a questão da mentoria, você tem o quê? Você tem alguém que já vivenciou aquilo. Você tem alguém que é experiente naquele assunto. Que você tem uma demanda, uma dúvida, um problema, uma dor, chama do que quiser. Tá? A pessoa precisa ser especialista naquilo? Não, se você tiver a chance, provavelmente, né, a gente volta e meia esbarra em alguém que é especialista em alguma coisa, de conversar, é maravilhoso. Quando você consegue conversar alguém que está 1 ou 2 degraizinhos acima de você, é fantástico, porque ele está muito perto. Ele acabou de viver o que você está vivenciando. Tá fresco ali, né, na memória. Não é? Ele acabou de vivenciar o que você está tendo de dor. Eu estava brincando antes que eu, psicóloga de formação, as minhas formações são um pé no negócio, um pé no comportamento, né? Assim a Sibeli vai indo, né? E aí eu me peguei dando orientação contábil e jurídica. Gente, não estava fazendo exercício legal da profissão, tá? Mas era por coisas que eu tinha visto pessoas vivido, né? Passando, ou eu mesma tinha passado na minha jornada. E eu disse, olha, vai lá e conversa com um profissional que sabe mais do que eu e faz essa pergunta para ele. Né, ou para ela. Então, o mentor, ele tem essa característica de ser alguém que passou por aquilo que você tem de desafio. E aí, você pode aprender com os erros que ele cometeu, em vez de você ter que cometer os mesmos erros. Né? É como pegar um atalho sem cortar caminho. Né? Você passa por todos os estágios, não é uma coisa de preguiça, é uma coisa de aceleração. E esse papel de mentor, ele vai
Os bons mentores, eles te escutam. Tá? Eles te escutam e te fazem Perguntas, isso. para saber o ponto aonde você está precisando de ajuda. Mas talvez isso é um disclaimer aqui, né? Todo mundo acha que o mentor vai chegar e vai resolver a minha vida. Não. Cara, ele vai talvez piorar, porque as perguntas que ele vai perguntar, eventualmente. Vai fazer você chegar nas respostas, né? Exatamente. Eu de vez em quando falo, quando eu tô orientando algumas pessoas, eu digo, eu provavelmente vou falar uma coisa que você vai ter vontade de pegar um objeto pesado para arremessar em mim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Só não joga assim contra o computador, gente, que não vai vir pra cá. Você vai só estragar o computador. Como eu atendo muito online, né? Eu tenho essa vantagem. Controle-se. Não, eu ainda digo, eu tenho uns livros pesados aqui, você quer que eu arremesse em mim mesma, né? Eu posso arremessar, não tem problema. Tudo para deixar as pessoas felizes. Então, voltando ao foco. Então, o mentor, com perguntas, com conversa, escutando, ele vai poder identificar. Como você disse, eu coordeno um programa de mentoria, né? Tenho essa grata felicidade, é muito gostoso, gente. Então, todo pedido de mentoria que chega para mim. Né? E aí a gente colocou ali algumas perguntas, né? E aí a pessoa, primeiro que geralmente ela marca, e tudo bem, gente, pode marcar, não tem problema. Todas as opções que a gente tem de mentoria, eu digo ok. Né? Lembra que a gente começou a conversa? Objetivo, qual é meu foco? Exatamente. Né? Você vai ter vários problemas para resolver. Qual é o principal? E geralmente, tipo, 99,9% das vezes, eu converso com quem pediu a mentoria para entender qual é o ponto. Porque às vezes a queixa queixa, não é a causa. Não é quem pediu, assim, né? Causa e consequência. Causa e consequência. Então, o trabalho da mentoria, quando ele está te escutando, ele vai buscar identificar a causa. Para poder, então, depois que ele entendeu isso, poder te dar uma explicação. As ações. Para que você, com seu locus de controle interno, saia daquele momento e vá para ação. E não só, tô fazendo isso pro meu autoconhecimento, para eu continuar me autoconhecendo e não fazer nada com isso. Não sei se eu respondi essa parte da pergunta. Não, respondeu exatamente isso. Tipo, porque as pessoas, quando vêm com esse cunho, acham que vai resolver a vida, Acho velho. que é o psicólogo, isso sim. O psicólogo também não resolve a vida. Você tem vontade de arremessar objetos pesados neles também. Verdade, também. Quem resolve a vida é você. Pô, mas isso é muito difícil, né? Romada, resolve a tua vida aí. Não fala com ninguém, sabe? Tipo... Fica fechadinho no teu casulo. Não olha pra trás, não olha pro lado. A gente é que faz, né, a ação. Agora, quantas mãos você vai pegar para ajudar a fazer isso? Essa é a nossa escolha. Cara, tem uma coisa que o Rafa Silva, né, já participou com a gente no nosso primeiro episódio, é presidente da Essênios. Ele fala uma palavra que eu gosto muito, que é provocação. Cara, eu adoro fazer isso. E não é provocação de tipo assim, tô te provocando, tá se ferrando. Eu tô te provocando para te tirar do eixo e você sair com as suas próprias respostas. Porque você sabe, só que você não... chegou lá dentro com essa resposta, entende? E o trabalho, acredito que da mentoria é isso. Sim. É te tirar, te provocar, te chacoalhar realmente e você fala assim, ó, viu? Tua resposta ali, agora vai lá e executa. E tem uma questão que, de novo, a gente volta para como o comportamento funciona, né? Adultos não são bons de responder a comandos, né? Adulto não aprende porque a gente está mandando, né? Adulto não faz porque a gente está mandando, ele faz porque ele acredita. Qual a melhor maneira de fazer alguém acreditar? É ela participar da construção. Boa. Então, assim, o mentor, claro, ele vai trazer conteúdo. E ele pode... Cara, eu acho que esse teu caminho que você me colocou pode ser por aqui, né? Vai nessa direção, né? E aí a pergunta é, faz sentido para você? O que você pode fazer com essas informações que eu te trouxe? Porque aí é meu. Aí ele se apropriou, né? E as pessoas se engajam com aquilo que elas constroem. Boa. Então estão vendo aí, né, empreendedor? Se quiser mentoria, se tiver com alguma dificuldade, escolha lá a prioridade. Escolha a prioridade e não deixe de solicitar mentoria, né? Solicita. Se você não sabe, clica lá o que te faz sentido e escreve, porque eu vou ler. Eu vou ler e provavelmente vou marcar uma reunião com você. O máximo que vai acontecer assim, vai falar com você, óbvio, ela fala, cara, eu acho que isso aqui não é assim, vai ser assado, né? Mas a gente vai te ouvir. Né? A gente vai te ouvir e vai te dar algum retorno. Já teve casos que não era que a Essentials... A gente é muito legal, a gente é muito bacana, só que a gente não resolve tudo, né? Então, nada melhor do que encaminhar para quem pode ajudar melhor as pessoas. Nossos parceiros. Então, a gente tem muitos parceiros e a gente tem rede de contato. Então, já aconteceu o caso de pessoa vir para a mentoria
que não era questão que a SC Angels ia ver, porque estava muito no início. Só que era muito legal. E, de novo, é o sonho de uma pessoa. Né? Então, assim, de indicar, assim, olha, vai por esse caminho, vai por aqui. Né? Teve um rapaz de cara, não é mentoria, é networking. Você quer o contato de algumas pessoas que trabalham com isso? Né? A gente consegue fazer isso também. Então, isso é, se você está em dúvida, não fique em dúvida, entra no site e escreve pra gente. Tá? Que a gente vai ajudar de um jeito ou de outro. Nosso propósito é ajudar a formar e educar os empreendedores, né? Então, conta com a gente. É isso aí. E acho que é bacana a gente comentar também, assim, que a gente faz uma preparação para os mentores também, né? É verdade. A gente faz uma preparação. A gente prepara os mentores. A gente não, desculpa. A Si prepara. A gente, porque você pensava pra todo mundo, eu sou só a pessoa que tá lá na frente, né? E até porque tem bastante participação, né? Eu vivo fazendo pergunta, é uma coisa louca, assim, né? Eu já participei, a Ramadia também já participamos da primeira, cara, é incrível, assim. Quebra alguns paradigmas, quebra né? muitos paradigmas. Dá processo. Isso, ferramentas. Muito bom. Tudo é processo, tudo é processo. E aí volta, não, isso é subjetivo. Não, gente, isso é processo, isso é bem objetivo. Isso é bem objetivo de como a gente faz, como a gente mede. Então, a gente prepara, né? Então, se você tá vendo que é associado ou quer se associar, a gente volta e meia tem um workshop de mentores, né? Para poder preparar essa pessoa para estar ali na frente lidando com o sonho de uma outra pessoa, tá? É uma formação bem breve, a gente tem feito workshops curtos, a gente não forma mentores em tão pouco tempo, entretanto, todavia, contudo, a gente dá uma boa direcionada. E isso também para as pessoas poderem ir mais seguras, né? E mais confiantes. A gente já viu gente, meu Deus, eu não quero fazer porque eu vou ter que resolver todos os problemas do cara. Não, aqui é o ponto de para. Né? Depois daqui pode ser consultoria e se você quiser cobrar, tudo bem. Né? Aqui é o que a gente faz, lembrando a mentoria gratuita, né, da SC Angels, com um compromisso muito importante que todo mentor é voluntário. E a gente cobra muito de todos os mentores. É voluntário, você não é obrigado a assumir esse compromisso. Agora, se você assumir o compromisso, vai lá e honre muito bem. Né? E isso eu posso dizer de carteirinha, porque eu já passei por programa de mentoria gratuita e fiquei eu lá na conexão esperando meia hora o mentor chegar e ela não apareceu. Me disse, eu tinha coisa mais importante para fazer. Putz. E quem pode se cadastrar nessa mentoria? Tu tá jogando perto? Muito bom. Não. Tô aprendendo. Muito bom. Tô aqui me sentindo encurralado. Pra ser mentorado ou pra ser mentor? Para receber a mentoria. Para receber a mentoria. O que a gente tem de foco? Onde a SC Angels consegue ajudar mais? Tá? Qualquer um que tiver, né, vontade de empreender pode escrever que a gente, no mínimo, vai dar um retorno para vocês. Agora, aonde a gente consegue ajudar mais? Para quem já está com um negócio rodando, tá? Ou mínimo já fez alguma validação de produto, de solução, né? E está precisando de ajuda ou em tecnologia, ou para crescer a equipe. Eu já tenho faturamento. Vem que a gente tem gente para ajudar a escalar. Vem que a gente tem gente para ajudar com gestão de pessoas. Isso aí. Vem que a gente pode ajudar tanto em questões de finanças, tecnologia, desenho de solução, né? Não o desenho todo, mas alguma orientação, porque o desenho todo é uma fase mais pro início, mas a gente dá boas indicações, tá? Então, muito nesse sentido. Já tô com a minha startup começada, já tô com ideia, já tô com alguma coisa rodando, né? Vem que você já tem uma chance muito grande da gente ter alguém que pode te ajudar. Gostei de falar. Bom, agora já não precisa falar da mentoria. Assim já fez. Diretor, vamos cortar essa parte e depois a gente... Edita. Vou receber menos agora, porque não fiz o meu trabalho de falar da mentoria. Não, peraí. Eu vou intervir aqui, né? Qual o comportamento que queremos estimular? O falar da mentoria, não é? Perfeito. Então, o diretoria tem que... Ramada, mandou bem. É isso aí, ó. Estimulei, é isso aí. Bom, sim... A gente tá caminhando pro final, acho que daria para falar aqui um monte de tempo, mas eu acho que a gente deixar aí o empreendedor também mais confortável, ter com tempo para poder assistir. Tem alguma dica, alguma coisa que você queria fechar? Mais uma, né? Mais uma, né? Porque eu só vou fazer o transcript depois. Eu só pedi dica aqui, né? É verdade, né? Mais uma, né? Mas aquela que faça um fechamento pro nosso empreendedor. Nosso empreendedor, e de modo geral, gente... A frase não é minha, tá? A frase eu ouvi no Mulheres Empreendedoras do Brasil, né? Empreender não é uma corrida de 100 metros, tá? É uma maratona com barreiras. Então, super motivador, né?
Se você está achando que está difícil, se está pesado, você não está sozinho. Tem gente para ajudar, tá? E concentra naquilo de por que você está fazendo. Se tiver que dar 2 passos para trás e depois dar 15 para frente, está tudo bem. Mudar de rota não é problema. Não é? O problema é a gente não saber o que a gente está querendo e desistir simplesmente porque não estava mais afim. Não é? Show. Sonhos têm preço, não é? E tem valor. Então, não deixe seu sonho morrer. A gente pode mudar de rota, mas não deixa, não. Boa. Sim, aproveita e passa pra galera como é que eles te acham nas mídias sociais. Além de vez em quando tá tropeçando em mim, encontrando nos eventos por aí. Encontrando os eventos por aí. Né? Vocês podem me encontrar como Cibele Sanches, Cibele com C e Sanches com S no final. Tá? Esse é o meu LinkedIn. No Instagram consegue achar como Cibele Sanches ou com todos os meus interesses em conjunto, que é Cibele Rumo Bolhas, né? Que Rumo é a minha empresa e Bolhas é a marca da foto dos mergulhos. Né? O pessoal pergunta por que é esse o nome da Instagram? Eu digo, bom, porque conta a minha história. Né? E nos demais eventos na SC Angels, enfim, aonde vocês estiverem por aí, para dar um oi, manda mensagem que eu respondo. Show. Legal, responde mesmo. Assim, é super acessível, então encontrar nos eventos. Como ela disse, ela gosta de conversar, então não deixe de parar para conversar com a Cid. Claro que também pode conversar com a gente também, né? Eles também são legais, A gente pode conversar também, né? Bom, eu sou Sidney Ramada, Sidney com D mudo, Y no final, Ramada com H. Então você pode me encontrar no Instagram, no LinkedIn. E estamos aí, o que precisar para conversar, para trocar alguma ideia, conte comigo também. Show, fechado, gente. Cola lá no @SCAngels, vai ter bastante conteúdo relacionado a investimento anjo. A Si também posta muita coisa a partir da SCAngels relacionada a comportamento, outros assuntos que você vai com certeza gostar do que tá lá, tá? Aqui também no canal, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, chama toda a galera para ver. Ajuda a gente. Joga assim, ó, se você tá indeciso de como ajudar o seu amigo, sempre da gestão de comportamento, copia esse link e manda pra ele, ó, assiste aí, cara, que vai te ajudar, já ajuda muito a nossa firma aqui. Tá bom, gente? Fechado, Ramada? Obrigado. Fechado. Sim, obrigado novamente. Meninos. Gente, eu sou @da Silva de verdade e até o próximo episódio. Valeu! Valeu, Sebrae!